Tribunal Regional Eleitoral vai dar suporte à eleição da nova presidência da Seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição está marcada para o próximo dia 28 de novembro. Governo do Estado cria força-tarefa para interromper a circulação do sarampo no Amazonas. Departamento Estadual de Trânsito intensifica a fiscalização no feriado prolongado. Governo do Estado consegue aprovação de remanejamento de recursos que vai permitir o pagamento de pendências da área de saúde. Mega Sena volta a acumular e o prêmio vai para 37 milhões de reais. Palmeiras bate o Fluminense e pode comemorar o título do Brasileirão já no próximo domingo. Mais médicos. Cuba recusa exigências do governo brasileiro e abandona o programa. Ministério da Saúde anuncia a realização de concurso para contratar médicos brasileiros para o programa. O latrocínio no bairro de São Francisco. Soldado do Exército é morto a tiros em frente de sua casa. O assassino levou a sua motocicleta. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje nesta cidade? Sol com aumento de nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva pela parte da tarde e também à noite. Por falar em chuva, o Instituto Climatempo prevê apenas 2 milímetros de precipitação pluviométrica para esta quinta-feira. A probabilidade é de 80%. A temperatura, que no momento é de 26 graus, deve chegar aos 37 graus centígrados na máxima. As águas do Rio Negro subiram mais 2 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 27,21 metros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operava sem restrições durante a madrugada para pousos e decolagens. O Aeroporto Militar de Juricaba também opera sem restrições. Quinta-feira, 15 de novembro. Já se passaram 319 dias do ano e faltam agora 46 para terminar 2018. Dia de Santo Alberto Magno, dia do esporte amador, dia do joalheiro, dia nacional da Umbanda e o dia da proclamação da República. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Aniversário de fundação do Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com ata de fundação de 17 de novembro de 1895. Era feita a proclamação da República pelo Marechal Deodoro, que comanda a tropa e assume o governo provisório, isto em 1889. Nasci em 1891 o general alemão Erwin Rommel, conhecido como Raposa do Deserto. Era inaugurada a luz elétrica em Botafogo, no Rio de Janeiro, em 1905. A gripe espanhola atacava 44% da população do Rio de Janeiro e matava 14.459 pessoas em 1918. Nasce em 1932 a cantora britânica Petula Clark. Fim da Batalha de Guadalcanal na Segunda Guerra Mundial. Mário Juruna tornava-se o primeiro índio brasileiro eleito deputado pelo PDT do Rio de Janeiro em 1982. Fernando Henrique Cardoso, do PSB, era eleito presidente da República em 1994. Manaus, 5h52. Bom dia, Edson. Bom dia, Jéssica. 5h52, depois de um pequeno problema técnico, retornamos ao ar. Vamos às notícias. Os Jogos Escolares da Juventude já começaram e o Amazonas deu início à demarcação de território neste primeiro dia de competição. Ao todo, na terça-feira, foram 3 medalhas conquistadas pela equipe amazonense, uma de prata e 2 de bronze, conquistados nas modalidades natação e tênis de mesa. Composta neste primeiro momento de 41 participantes, entre atletas e comissão, a delegação conta com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. A competição será realizada no período de 12 a 25 de novembro em Natal, no Rio Grande do Norte.
Abrindo a contagem de medalhas para o Amazonas, o atleta Caio Arcos, de 14 anos, garantiu o terceiro lugar pela natação na prova de 100 metros costas. Aluno do Colégio Militar da Polícia Militar 4, Áurea Pinheiro Braga, Caio conseguiu uma vaga na seleção brasileira este ano e representou o Brasil na Copa Pacífico 2018, que aconteceu em setembro no Equador. O governo amazonino Mendes, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, realizou nesta semana as duas últimas entregas de equipamentos e materiais de consumo permanentes a associações filantrópicas da capital, referente ao edital número 0012/2017 do setor social, que já estava totalmente pago, só faltavam as últimas entregas. O governo amazonino Mendes, desde outubro de 2017, repassou o valor de R$2.564.187,59, beneficiando 11.763 pessoas em 12 municípios por 23 associações no estado no setor social. Para a presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, o governo amazonino Mendes, em pouco tempo de gestão, conseguiu cumprir o papel social do estado. O governo amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e unidade gestora de projetos especiais, assinou a ordem de serviço para o início da construção da primeira estação de tratamento de esgoto do Programa Social e Ambiental dos Igarapé de Manaus, Prosamin. Manaus 5:57. Nós estamos tendo problemas com o nosso transmissor principal, que está desligando automaticamente, né? Nós agora estamos em definitivo no nosso transmissor reserva. 5:57, vamos às matérias, vamos às notícias do Jornal da Manhã. O governo amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e Unidade Gestora de Projetos Especiais, assinou a ordem de serviço para o início da construção da primeira estação de tratamento de esgoto do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. O principal objetivo é ajudar a resolver os problemas de saneamento básico na capital amazonense. Serão investidos R$36.539,400, ou melhor, R$36.539.433,08 para transformar a estação de pré-condicionamento localizada no bairro de Edicones em uma ET. O projeto estava engavetado desde 2003, quando o Prosamin foi criado. Projeção lançada no início do ano pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA, órgão subordinado ao Ministério da Saúde, aponta que o número de casos de câncer de próstata no Amazonas em homens será maior que o de diagnóstico de neoplasias malignas de mama em mulheres, considerando a incidência para cada grupo com 100.000 pessoas dos sexos masculino e feminino. A metodologia utilizada pelo órgão é denominada de taxa bruta de incidência. O dado, segundo o cirurgião urologista Giuseppe Pigliolo, está diretamente relacionado ao envelhecimento da população, fator que por si só já exige atenção redobrada. A defensora pública Melissa Souza Crede Borborema tomou posse como corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPE-AM. Eleita com 6 votos dos 11 membros do Conselho Superior da DPE, ela pretende fazer uma corregedoria forte com membros proativos e cientes de que individual e coletivamente decidem o futuro da instituição. Melissa assume o cargo no lugar do defensor público Leonardo Cunha e Silva Guiar e terá mandato de 2 anos. Os defensores Péricles Duarte de Souza Júnior e João Carlos B. Migui Camerini assumem como subcorregedores. Manaus 5:59. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas dará todo o suporte necessário à realização da eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, OAB-AM,
marcada para ocorrer no dia 28 de novembro no Sambódromo. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Vasco Vasques, após reunião de planejamento com a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Eleitoral, realizada na última terça-feira. Além de Manaus, poderão votar também os advogados dos municípios de Tefé e Parintins, onde a OAB-AM possui subsecção. Na capital serão disponibilizadas pelo TRE-AM 40 urnas eletrônicas. Nos demais municípios, a votação dar-se-á exclusivamente por meio de urnas de lona. A eleição para a OAB Amazonas, triênio 2019-2021, ocorrerá no horário 9 às 17 horas. Os advogados e advogadas deverão apresentar a carteira da ordem ou documento oficial com foto, podendo ser CNH, carteira profissional ou passaporte. Agora 6h05 em Manaus. Empresário vai doar área para a construção do IFAM em Iranduba e o deputado estadual José Neto requer a instalação de uma escola da Polícia Militar no município. Quem tem os detalhes é J.A. Um passo decisivo foi dado nesta semana para a implantação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas aqui em Iranduba. Após receber uma demanda de autoridades locais referente à doação de uma área para a construção da obra, o empresário do ramo de comunicação social, Guilherme Aloísio de Oliveira e Silva, se reuniu na manhã de ontem com representantes do município e com o reitor do IFAM, Antônio Venâncio Castelo Branco. De acordo com Antônio Venâncio, as tratativas estão bem avançadas e daqui a 11 dias o ministro da Educação, Rocieli Soares, deve assinar em Iranduba, conjuntamente com a reitoria do IFAM, o termo de implantação do instituto no município. Após a reunião de ontem na sede do Jornal do Comércio com o empresário Guilherme Aloísio, o reitor do IFAM atendeu a nossa reportagem por telefone. Ele formalizou o interesse dele de nos doar o terreno, vai um engenheiro dele lá para ver a área. Depois disso, a previsão é que no dia 26 desse mês, no momento que o ministro for ao Iranduba, vai receber o título de cidadão irandubense, né? Eles entregam o documento desse terreno e a gente já vai assinar um termo junto lá. É um termo já de implantação. Ainda falando em educação, o deputado estadual Josué Neto, do PSD, requereu na Assembleia Legislativa a instalação de um colégio da Polícia Militar em Iranduba. Em seu requerimento, Josué Neto argumenta que Iranduba tem uma população estudantil bem numerosa, ao mesmo tempo em que ressalta, aspas, a eficácia dos colégios militares e sua importância nesses tempos pós-modernos, com cenários de muita violência e degradação social. As escolas de filosofia militar são baseadas no respeito ao outro, na hierarquia e disciplina necessária, contribuindo assim para a formação de cidadãos plenos, conscientes de seus direitos e deveres. Fecha aspas, destaca o deputado Josué Neto. Para o Jornal da Manhã, J.Rai. Obrigado, J.A. São 6h07 em Manaus. O nosso bom dia, o nosso ouvinte Elton Pinheiro, que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Ele diz assim: parabéns à equipe técnica que tem um plano B para deixar a melhor rádio sempre online. Quanto mais velha, mais moderna. Obrigado a você, Elton Pinheiro, e a todos os ouvintes. Aqui nós estávamos tendo problemas ainda há pouco com o nosso transmissor principal e agora nós estamos em definitivo com o transmissor reserva. E a gente manda um bom dia também para o Azap Fernandes de Paula, que está completando 4 anos de idade hoje. Ele é neto do J.Rai, nosso correspondente lá em Iranduba. Os pais dele, Ednilson Freitas de Paula, e a filha do J.Rai, Martiele Fernandes de Paula. Abraço forte ao J.Rai e ao Azap Fernandes de Paula, que está aniversariando hoje. Falar em aniversário, ontem também foi aniversário da dona Francisca Mota, a Fran, que é servidora lá da CENFRE, que atua na Copa lá da CENFRE, que também é ouvinte assíduo aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado a você e parabéns pelo seu aniversário. 6h08. Vamos continuar com as notícias do Jornal da Manhã.
Com o objetivo de fortalecer as estratégias de vigilância epidemiológica, o governo do estado, com apoio do Ministério da Saúde, está realizando uma força-tarefa para concluir a investigação de 7.425 casos de sarampo notificados durante o surto no Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, a estratégia faz parte do plano de enfrentamento à doença, no qual a meta é interromper a circulação do vírus no estado em 90 dias. O diretor-presidente da FVS, AM Bernardino Albuquerque, informa que a Força-Tarefa segue o protocolo nacional voltado para a vigilância do sarampo. As confirmações serão por critérios laboratoriais, clínico, epidemiológico e clínico. Estamos em uma nova fase de trabalho que tem como principal meta interromper o ciclo de transmissão do vírus do sarampo antes que complete um ano desde as primeiras notificações e concluir todo esse processo de investigação dos casos será importante do ponto de vista da vigilância epidemiológica, disse ele. Os 7.425 casos foram notificados em 51 cidades do estado, cerca de 80% deles entre os meses de junho a agosto de 2018. A Prefeitura de Manaus deu início ontem à orientação sobre o retorno da faixa exclusiva para o transporte coletivo nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife. A faixa exclusiva estava liberada para todos os veículos desde março deste ano por conta de obras executadas na Avenida Djalma Batista. A efetiva fiscalização terá início somente a partir do dia 24, próximo sábado. O período educativo sem multas se estende até o dia 23 de novembro, com a presença dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans nas plataformas e principais cruzamentos dessas vias. Os agentes irão sinalizar para que os condutores de veículos de passeio deem prioridade à circulação dos ônibus, como explica Stanley Ventilari, diretor de Operações e Fiscalização do Manaus Trans. Ao início, nós vamos fazer um trabalho educativo até o dia 23 do mês de novembro, procedendo nas multas a partir do dia 24. As faixas que voltarão a funcionar normalmente, como faixa exclusiva e preferencial, é a Avenida Torquato Tapajós, Constantino Nery e a faixa preferencial da Maripiranga. Então nós vamos proceder na fiscalização dia 24 em diante. E até o dia 24 faremos um trabalho educativo nessas faixas, de forma que a gente comece a orientar os condutores a irem se habituando com o retorno da faixa azul, né? A faixa será exclusiva para o transporte coletivo, individual de passageiros e transporte coletivo urbano, veículos de serviço e outros veículos também. Então, de 4 às 22, de segunda a sexta, no sábado de 4 às 12, de domingos e feriados está liberada a faixa azul. Após o final das intervenções e adequações do trânsito da Zona Centro-Sul, o corredor voltará a beneficiar os mais de 400 mil usuários que utilizam os ônibus da faixa exclusiva. Para o Superintendente Municipal de Transportes Urbanos, Coronel Franclides Ribeiro, a reativação da faixa exclusiva atende às determinações da Lei de Mobilidade Urbana. Nós já estamos implementando para melhorar a qualidade da frota, dando uma satisfação à população, a qualidade de vida do usuário do sistema de transporte urbano e dessa forma, esse trabalho, esse planejamento a várias mãos, por parte dos técnicos, por parte do Sinetran e também com a opinião da população que utiliza o sistema de transporte urbano. De acordo com sinalização instalada, a faixa exclusiva funcionará de segunda a sexta-feira, de 4 às 22 horas. Aos sábados, de 4 ao meio-dia, e nos domingos e feriados, a faixa fica liberada para todos os veículos. 6:12 em Manaus. Foi dada a largada para a compra de ingressos da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018. As entradas para a competição já podem ser adquiridas de forma online pelo link fanpass.com.br. Com a participação de 12 equipes de 10 países, a Libertadores, que é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, e pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, conta com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e será realizada no período de 18 de novembro a 2 de dezembro. O valor dos ingressos foi definido e os interessados poderão adquiri-los por R$20 a inteira e R$10 a meia. O Corpo de Dança do Amazonas lançará no dia 19 deste mês uma coreografia em comemoração aos 20 anos de fundação do grupo. Mata de Clébio Ferreira estreará no Teatro Amazonas, Avenida Eduardo Ribeiro, aqui no centro,
com o apoio do governo amazonino Mendes por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O espetáculo começará às 20 horas e terá entrada gratuita. Manaus, 6h13. Servidores da Gerência de Controle de Pesca do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAA, iniciou nesta quarta-feira, nas principais feiras e mercado de pescado de Manaus, a campanha educativa de divulgação do período do defeso do caparari e do surubim, que começa a partir desta quinta-feira, hoje, portanto. De acordo com a gerente da GSCP, Nonata Lopes, preservação das duas espécies são de responsabilidade do governo do estado. O objetivo da proibição da pesca é garantir a preservação das espécies nos rios do Amazonas. Nesse período, as espécies passam pelo período de reprodução e por isso tem a sua pesca e venda proibida até o dia 15 de março de 2019. Pela primeira vez, os taxistas de Manaus estão tendo acesso a uma linha de financiamento para a compra de veículos novos. E mais ainda, podem ainda financiar a adaptação dos carros para o transporte de pessoas com deficiência, algo também inédito. Esses são ganhos para a categoria e esse tipo de transporte trazidos pela AFIAN, taxista da Agência de Fomento do Governo do Amazonas. A AFIAN já financiava a categoria com capital de giro e na manutenção dos táxis. Agora criamos uma linha específica dada a importância desse tipo de transporte. E nesse aspecto incluímos a adaptação dos táxis para atender pessoas com deficiência, destaca a diretora da Agência de Fomento. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAM, vai intensificar as ações de trânsito e as blitz da lei seca em todas as zonas de Manaus e nos municípios da região metropolitana. De acordo com o diretor-presidente do DETRAM, Vinícius Diniz, durante o feriado prolongado, as blitz terão como foco a alcoolemia e outras infrações com o objetivo de prevenir ainda mais o número de acidentes. As atuações acontecerão em horários distintos com equipes preparadas e com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Em pouco mais de um ano, o local em que foi construída a Avenida das Flores passou por uma mudança radical. Onde antes se via parte da vegetação do Parque Sumoma, fundo de quintais e muito lixo, hoje é uma estrada moderna com 11,100 quilômetros de extensão que encurtará a distância, desafogará o trânsito e é motivo de orgulho para os moradores vizinhos. A via foi concluída na gestão do governador amazonino Mendes, obra de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, e será entregue à população de Manaus no próximo dia 30 de novembro. Iniciada em setembro de 2012, passou por 3 administrações e ficou praticamente parada até o ano passado em função de pendências técnicas e jurídicas. A Avenida das Torres acaba na Avenida Timbiras e seu prolongamento, a Avenida das Flores, não dava indício de sair do papel. Nem parece ser verdade que hoje a estrada está absolutamente... Não tinha mais nem esperança de ver o fim dessa obra, declarou o taxista Zamoleda, de 67 anos, presidente da comunidade do Núcleo 2 da Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus, residente há 36 anos no bairro onde começa a avenida. Manaus, 6h16. A Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas tem mantido o compromisso de trazer economia aos cofres públicos nos certames realizados pelo órgão. De janeiro a outubro de 2018, a CGL-AM no governo amazonino Mendes já conseguiu economizar quase 274,7 milhões de reais nas licitações concluídas nesse período. Este montante representa aumento de 95,79% na economia obtida neste ano em relação ao valor de 140,3 milhões de reais que foi economizado nos certames realizados durante todo o ano passado. Na avaliação do presidente da CGL-AM, Vitor Cipriano, o resultado positivo mostra que a comissão tem cumprido com eficiência o seu papel de tornar as compras e contratações de serviços vantajosos financeiramente para o estado. A Superintendência da Zona Franca de Manaus participou do 23º encontro da Associação Nacional de Instituto de Planejamento, Pesquisa e Estatística, realizado na cidade de São Luís, no Maranhão. Com o tema Novos Horizontes para os Institutos de Planejamento, Pesquisa e Estatística do Brasil, o evento deste ano contou com mais de 100 participantes, dentre pesquisadores e técnicos de instituições de pesquisa e estatística de todo o país. A SUFRAMA foi representada pelos economistas Patri Boscar e Renato Freitas, da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Empresários do COGEC. O trabalho da autarquia referente à proposta da aplicação dos dados das notas fiscais eletrônicas como registros administrativos para uso
nas estatísticas públicas, em especial no cálculo das contas regionais e no PIB dos municípios, foi destacado durante o encontro. Manaus, 6h18. O pós-doutor e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Juarez Freitas, afirmou nesta quarta-feira que o futuro dos tribunais de contas e dos órgãos de controle brasileiros está intimamente associado à sustentabilidade. Juarez foi um dos palestrantes do Seminário de Gestão Ambiental e Controle de Obras Públicas realizado no Tribunal de Contas do TCE-AM. A cidade de Manaus apresentou uma taxa de 17,4% de pessoas desocupadas, considerada a maior entre as capitais brasileiras, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados são referentes ao terceiro trimestre de 2018 e apontam ainda que a região metropolitana de Manaus também possui uma das maiores taxas de desocupação do Brasil, com 16,3%. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira. Apesar de liderar o ranking nacional entre os meses de julho e setembro, o índice de desocupação na capital amazonense diminuiu 0,2% da comparação com o segundo semestre deste ano. Na região metropolitana de Manaus, o índice de desocupação também é destaque em comparação com outras capitais. No terceiro trimestre deste ano, a região apresentou uma taxa de 16,3%, considerada a sexta maior do país, de acordo com o PNAD contínua. Um total de 3.600 estudantes já realizou a inscrição no processo seletivo simplificado do Tribunal de Contas do Amazonas para a contratação de 185 estagiários e formação de cadastro reserva. As inscrições por meio do site da Escola de Contas do TCE se encerram às 23h59 de domingo. Os aprovados iniciam as atividades em fevereiro de 2019. Com duração de 25 horas semanais, o estágio do TCE tem 5 horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$1.000, com ajuda de custo para o vale transporte no valor de R$167,20, mais seguro de vida e acesso ao serviço do setor médico do TCE. O governo do Amazonas conseguiu ontem na Assembleia Legislativa do Estado a aprovação do projeto de lei ordinária número 175/2018, que permitirá ao Executivo remanejar recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas e do FMPS, o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas para a área da saúde. Com a aprovação da matéria de autoria do governo, dos R$150 milhões que os dois fundos irão arrecadar nos meses de novembro e dezembro, 122 milhões aproximadamente serão direcionados à saúde. Os recursos que são do caixa do governo permitirão à Secretaria de Estado da Saúde, Suzão, o pagamento até o final da atual gestão, em dezembro, das empresas médicas que prestam serviços ao órgão. Manaus, a necessidade de remanejamento deveu-se ao fato de a atual gestão ter recebido a saúde com dívida de 575 milhões, sendo os 311 milhões somente com as empresas médicas, tendo que sacrificar o orçamento do ano para pagá-las, garantindo assim o pleno funcionamento dos serviços à população. Os 22 parlamentares presentes à sessão votaram a favor do remanejamento de recursos, medida que já foi adotada em outras gestões. A matéria foi relatada pelo deputado estadual Adjuto Afonso do PDT, que também ressaltou o entendimento entre o Legislativo e o Executivo na discussão desta matéria. Nós, deputados e governo, entendemos que a saúde merecia esse recurso, declarou o Adjuto. O projeto vai ainda para o governador sancionar e em seguida a Secretaria de Fazenda, Cefaz, já poderá começar a trabalhar nesses segmentos, afirmou ele. O secretário de Saúde lembrou que o setor foi recebido com uma dívida de 575 milhões de reais, sendo 311 milhões somente com as empresas médicas. Os atrasos de pagamentos variavam entre 5 e 7 meses. O governo atual reconheceu a dívida herdada, disse ele, e as empresas vêm recebendo regularmente pelo menos uma competência mês. Manaus, 6h22. Polícia. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Portanto, Eduardo Silva e ouvintes, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que uma ação resultou em morte ontem, após ser perseguido. Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde de ontem, na tentativa de fugir dos criminosos. A vítima pulou em um lago conhecido como Piscinão de Ramos, lá na comunidade de São Pedro, e acabou morrendo. De acordo com a informação da polícia, a vítima, o caso
caso aconteceu por volta, era 11 horas da manhã de ontem ainda, quando a vítima estava no terreno próximo à quadra esportiva do bairro, quando foi surpreendida por um homem armado. O suspeito fez cerca de 4 disparos contra a vítima, que se jogou no piscinão de Ramos e desapareceu. Quando foi encontrado, já estava morto. Isso foi na manhã de ontem, caso já amplamente divulgado pela difusora. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Um outro homem deu entrada vítima de agressão física. E uma terceira pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. No pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi encontrado à beira de um caminho, estava jogado na pista nas proximidades do bairro Aliança com Deus. Não se sabe quem desferiu as facadas, nem tampouco o motivo. O fato é que ele deu entrada por volta de 20 horas e 30 minutos. Era a noite de ontem. Ainda do pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de uma bolada de sinuca na cabeça. 2 homens se desentenderam por causa de uma partida de sinuca. Um deu-lhe uma cacetada não, uma bolada no outro. Bola de sinuca pesa. Pegou no meio da cabeça da vítima, que deu entrada no pronto socorro, já passou por tomografia e continua internado. O que disparou, o que deu-lhe a bolada nele, fugiu e até o presente momento não foi identificado. Queda de moto, isso já não é nenhuma novidade no pronto-socorro João Lúcio. Pessoas que entram completamente quebradas, com ossos quebrados, entre a vida e a morte devido ao acidente de motocicleta. E ontem não foi diferente. Mais uma pessoa deu entrada no pronto-socorro e deverá ficar aproximadamente 3 meses internado à espera de equipamento, de parafuso para botar nas pernas. Vai passar o Natal todo entaniçado lá no pronto-socorro João Lúcio. Você que anda de moto, gosta de fazer graça, né? Pensa em você, pensa na família, pode ficar o Natal aí jogado no pronto-socorro por não cumprir as leis de trânsito. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, a noite passada, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Veio do bairro Cidade de Deus. As informações dão conta de que a vítima estava bebendo com seu próprio agressor. No começo da bebedeira era só alegria, eles conversavam, estavam rindo, estavam assistindo o jogo. Naquele momento, o Vasco da Gama empatava e está rumo a mais um rebaixamento. O pequeno gigante pegou uma pena, ele empatou ontem em pleno São Januário e pode daí em diante caminhar a passos largos para mais um rebaixamento. Foi nesse momento que 2 homens se desentenderam e um deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do outro. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 22 horas e 30 minutos. Era a noite de ontem. Ainda do Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de queda de moto. As primeiras informações dão conta de que esse homem pegou uma carona de uma moto e o cara que estava pilotando ia em alta velocidade, passava nos cruzamentos sem olhar o sinal, passava cortando os carros sem nenhum cuidado. De repente o rapaz que estava na garupa se desequilibrou e caiu da motocicleta e rebolou pelo asfalto. Carona de moto, todo cuidado é pouco para quem pega carona em motocicleta. Eduardo Silva, o Pipoca e o Mucuim e outros suspeitos foram presos. 3 foragidos de justiça foram recapturados ontem, suspeito de aterrorizar
comunidades ribeirinhas lá do município de Borba, aliás, de Lábrea. O trio foi detido na Operação Sucuri, deflagrada aí pela Polícia Militar. Graças a Deus aí os bandidos foram presos. Francisco da Silva Alves, o vulgo Pipoca, Samuel Gomes da Silva, o vulgo Mucuim, e o Bruno da Silva Santos, considerado, chamado como feio. Os três foram presos lá no município de Lábrea, estavam aterrorizando. Até a rabeta do pessoal, esses desgraçados estavam roubando. O pessoal aí, né, que passa tanto tempo, paga a rabeta, a prestação, para sair do remo, aí chegam esses ladrões e estavam levando as rabetas dos ribeirinhos. Alô, meu amigo do interior! Todo cuidado é pouco com sua rabeta. Tem gente roubando rabeta no interior. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiu agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Assalto, covardia e morte. Um latrocínio revoltou os moradores do bairro de São Francisco. Um militar do Exército de apenas 19 anos foi assassinado por 2 bandidos e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. O militar do Exército Tiago de Melo de Almeida, de 19 anos, voltava para casa em sua motocicleta. Ele estava na moto quando, de repente, na rua General Carneiro, ele parou atrás de um ônibus de transporte coletivo que estava deixando passageiros na parada. Ele, respeitando o trânsito, parou atrás do ônibus. Foi quando, nesse momento, 2 bandidos chegaram perto e anunciaram um assalto. O rapaz demorou para descer da motocicleta. O militar demorou para descer da moto e foi alvejado com um tiro no peito. Ele ficou agonizando por alguns momentos. Uma ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local e atendeu a vítima. Levado ao pronto-socorro 28 de agosto, ele infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. O rapaz tinha apenas 19 anos, um rapaz de boa índole, estudioso, rapaz de família, sem passagens pela polícia, militar do Exército, perde a vida de forma absurda, perde a vida na mão de bandidos covardes, de assaltantes covardes que tiraram a vida desse militar. Eles levaram a moto do rapaz e ainda deram um tiro mortal no peito, no coração da vítima, repito, de apenas 19 anos. Esses bandidos safados, cruéis, assassinos, lixo humano, deverão ser presos pela polícia nas próximas horas. A polícia já está no encalço, a polícia deverá prender esses bandidos nas próximas horas, nós temos certeza disso, e tomara que esses 2 apodreçam na cadeia. É como diz um comunicador campeão de audiência nas manhãs da Difusora, ele sempre diz: o que merecem uns bandidos, uns camaradas como esse? Fica a pergunta no ar. O que merecem esses bandidos que tiraram a vida de um rapaz de apenas 19 anos? Não mataram apenas um rapaz, eles destruíram com certeza uma família covardemente à noite de... Tomara que eles atirem na polícia também, mas rapaz, tomara. O Instituto, aí eu pensei, então mas tá torcendo que ele está atirando na polícia? Não, é que se atirar na polícia, vem bala lá do outro lado também, meu amigo, e tem sido assim. Quem atira na polícia, com certeza vai partir dessa para pior. Assim esperamos que aconteça com esses bandidos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito na permanência do IML. Alberto Brito ainda há pouco nos passava o livro da capa preta. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.826, quina
2 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$670.458 e mais 40 centavos. As duas são do estado de São Paulo, uma de Campinas e outro da capital. E as dezenas foram estas: 38, 42, 44 46 e 73. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1737. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$703.793,67. Os ganhadores são de Curitiba, no Paraná, Rio de Janeiro, capital, e Jacareí, no interior de São Paulo. E as dezenas foram estas: 02, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25. E finalmente vamos agora falar da Mega Sena, que voltou a acumular. Ninguém acertou ontem. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$37 milhões. E as dezenas da Mega Sena concurso 2097 foram estas: 09, 24, 28, 45, 49 e 51. Agora 6h41 em Manaus. Esportes. O PSG corre um sério risco de ser eliminado da Liga dos Campeões. Segundo o jornal francês L'Equipe, a UEFA vai revisar detalhes de contrato de patrocínios feitos pelo clube parisiense, além da análise da contabilidade em relação às transferências de Neymar e Mbappé. Em caso de alguma irregularidade, uma punição do fair play financeiro poderá excluir o PSG da competição. Nesta quarta-feira, no CT do Arsenal, em St. Albans, a seleção brasileira deu sequência à sua preparação para a partida contra o Uruguai. A atividade marcou o primeiro dia em que a comissão técnica contou com todos os atletas no campo. Neymar e Renato Augusto, que chegou na noite de terça-feira da China, trabalharam com o restante do elenco após serem ausências nos 2 primeiros treinos. O placar de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense também 1. Paraná Clube 0, Atlético Mineiro 1. Bahia 2, Ceará 1. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Esporte Clube Recife 0, Vitória também 0. Palmeiras 3, Fluminense 0. Amistoso Internacional, Suíça 0, Catar 1. E a conquista do decacampeonato é cada vez mais uma mera questão matemática para o Palmeiras. O líder do Campeonato Brasileiro bateu nesta quarta-feira o Fluminense por 3-0 em um gramado ruim no Allianz Parque e com uma série de feitos a comemorar. O time completou um turno inteiro sem perder 19 rodadas, disparou ainda mais na primeira posição e pode ser campeão já no domingo. A marca atingida de 70 pontos é bastante expressiva para o Palmeiras, independentemente da situação dos concorrentes diretos. E o Fluminense agora é tabelado 3-0 por partida, ele perdendo, claro. Últimas notícias. O dólar recuou 1,28% a R$13,78,22 na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de quase 12% a R$13,83,13, maior valor desde 5 de outubro. O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, véspera de feriado no Brasil, após trocar de sinal algumas vezes durante o pregão. O Ibovespa subiu 0,63% a 85.452,30 pontos. O presidente Michel Temer afirmou que está examinando com muito cuidado se vai sancionar o reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado no Senado há uma semana. Em Campinas, Temer citou que tem até o próximo dia 28 para sancionar a proposta e declarou que vai decidir lá na frente. Manaus 6h46. O futuro ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o Ministério do Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos serão fundidos e vão passar a se chamar Ministério da Cidadania. A nova pasta vai aglutinar áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e política antidrogas. O governo de Cuba comunicou nesta quarta-feira que vai se retirar do programa Mais Médico devido a declarações ameaçadoras e depreciativas do presidente eleito Jair Bolsonaro, que anunciou modificações consideradas inaceitáveis por eles no projeto. Bolsonaro questionou a formação de especialistas cubanos, condicionou sua permanência no programa à revalidação do diploma e impôs como único caminho a contratação individual, argumentou o governo cubano. Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de testes de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos. Hoje a maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou, escreveu o presidente na rede social. Segundo Bolsonaro, além de explorar seus cidadãos ao não pregar integralmente os salários dos profissionais,
A ditadura cubana demonstra grande irresponsabilidade de desconsiderar os impactos negativos na vida e na saúde dos brasileiros e na integridade dos cubanos. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que lançará nos próximos dias um edital para convocar médicos que queiram ocupar as vagas a serem deixadas pelos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Manaus 6:48. A juíza Gabriela Hart, sucessora de Sérgio Moro nas ações penais da Operação Lava Jato em Curitiba, advertiu duramente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da audiência sobre o sítio de Atibaia, em que o petista foi interrogado por 3 horas nesta quarta-feira. Interrompida por Lula, a magistrada não hesitou. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório que, se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo, disse ela. Em interrogatório na sede da Justiça Federal em Curitiba nesta quarta-feira, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não pagou por reformas no sítio de Atibaia porque não era dono da propriedade. Lula afirmou ainda que havia pensado em comprá-lo, mas que o dono do local não quis vendê-lo. Ao aceitar a denúncia no ano passado, o juiz Sérgio Moro disse que Lula se comportava como dono do sítio, embora a propriedade não estivesse no nome dele. Entre as provas apontadas pelo juiz estão objetos pessoais do ex-presidente e dona Marisa Letícia, encontrados pela Polícia Federal durante as buscas no imóvel. O governo dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira a remoção de Miriam Ricardel do cargo de assessora de segurança nacional. A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, pediu que a Casa Branca demitisse a funcionária após desentendimentos em uma viagem à África. O secretário do Brexit, Dominic Raab, e a ministra do Trabalho, Ernest McVeigh, anunciaram nesta quinta-feira que deixam seus cargos por discordar do projeto de acordo que a premier britânica Theresa May chegou com a União Europeia a respeito do afastamento do Reino Unido do bloco. O secretário de Estado para a Irlanda do Norte também pediu o afastamento. Agora 6:50 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Peregrini, técnica de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Hernando Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:45. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. E ele vai proclamar que hoje também é dia de trabalho. Tenham todos um bom dia.